Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Passa-se de meio-dia, então são boa tarde. Uma boa tarde a todos. Eu vou gravar para vocês agora. Arrumando o celular aqui, porque sabe como é que ele voa longe se a gente não prestar atenção. Eu vou gravar deste livro, São Pio X, que eu li ontem uma parte e eu vou continuar hoje. O Reino de Israel e sua doutrina. Os reis de Israel, em número de 19, todos perversos e afundados na idolatria, a qual arrastaram a maior parte do povo das 10 tribos, governada pelo espaço de 254 anos. Finalmente, em castigo de suas enormes iniquidades, parte do povo foi dispersa. Foi levada cativa para a Síria de Salmanasar, rei dos assírios, e o reino de Israel caiu não para se erguer mais. Isso foi no ano de 22 antes de Cristo. Foram enviadas colônias de gentios para repovoar o povo, os quais os associaram em tempos sucessivos a alguns israelitas retornados do seu desterro e alguns maus judeus. Entre todos formaram depois um povo que se chamou samaritano, inimigo acerríssimo da nação judaica. Entre os israelitas levados cativos a Nínive, capital da Síria, encontrava-se Tobias, varão santíssimo, de quem há na Bíblia Sagrada uma particular história, muito apropriada para fazermos adquirir a autoestima do santo temor de Deus e das disposições de sua província. O reino de Judá e o cativeiro da Babilônia. Os reis de Judá, em número de 20, dos quais alguns foram piedosos e bons, e outros grandes criminosos, reinaram somados 388 anos. No tempo de Manassés, um dos últimos reis de Judá, aconteceu o que se escreve no livro de Judite, a qual, matando Holoformes, general do rei dos assírios daquele tempo, libertou a cidade de Betúlia e toda a Judéia. Mais tarde, outro rei dos assírios, Nabucodonosor, pôs fim ao reino de Judá, apoderou-se de Jerusalém e a destruiu, junto com o templo de Salomão, até os alicerces. Fez prisioneiro os últimos reis, Sedecias, e o levou ao cativo para o povo da Babilônia. Agora eu vou falar de Daniel. Durante o cativeiro da Babilônia, viveu o profeta Daniel, escolhido com outros jovens hebreus para ser educado e depois destinado ao serviço pessoal do rei. Granjeou com sua virtude a estima e o afeto de Nabucodonosor, principalmente depois de lhe ter manifestado e interpretado um sonho que este tivera e do qual se havia esquecido. Também foi muito amado do rei Dario, mas os invejosos acusaram-no de adorar seu Deus, desobedecendo o decreto real que o proibia, em se conseguirem que ele fosse atirado à cova dos leões, do qual Deus o guardou ileso milagrosamente. Fim do cativeiro da Babilônia e volta dos hebreus à Judéia. O cativeiro da Babilônia durou 70 anos, depois dos quais os judeus alcançaram de Ciro a liberdade, tornados à pátria sob a condução de Zorobabel, anos 538 a.C. Reedificaram Jerusalém e o templo, alentados na santa empresa por Neemias,
preposto do rei persa e pelo profeta Ageu. Mas nem todos regressaram à sua pátria. Entre os que ficaram na terra estrangeira, achou-se por disposição divina Ester, a qual é escolhida pelo rei Assuero para sua esposa. Salvou depois seu povo da ruína, a que estava condenado pelo rei, instigado pelo ministro Amã, que odiava Mardoqueu, tio da rainha. Os judeus, recobrada a liberdade, foram daí por diante mais fiéis ao Senhor, vivendo na guarda das suas próprias leis e reconhecendo como cabeça de sua nação ao sumo sacerdote, embora certa dependência ora do rei da Pérsia, ora do rei da Síria ou do Egito, segundo a dispor de suas armas. Entre reis, alguns deixaram os judeus em paz, e outros perseguiram para reduzi-los à idolatria. Os mais cruéis tiranos foi Antíoco Epifânio, rei da Síria, que publicou uma lei pela qual todos os súditos estavam obrigados, sob pena de morte, a abraçar a religião pagã. Muitos judeus, então, consentiram naquela impiedade, porém muitos mais se mantiveram firmes e se conservavam fiéis a Deus. Outros, muitos, sofreram um glorioso martírio. Assim aconteceu a um santo ancião de nome Eleazar e a 7 irmãos, chamados Macabeus, com sua mãe. Os Macabeus levantaram-se então contra o império e o cruel Antíoco, alguns intrépidos defensores da religião e da independência da pátria. A cabeça dos quais se colocou um sacerdote, Matatias, com seus 5 filhos, virtuosos e heróicos como ele. Retirou-se primeiro para o monte e ali, juntando alguns valentes, desceu e desbaratou os opressores. Judas, apelidado Macabeu, filho de Matatias, prosseguiu a guerra começada por seu pai, e com o favor de Deus e a ajuda de seus irmãos, fundou um pequeno reino, chamado dos Macabeus. Pelo espaço de 128 anos, os Macabeus governaram a Judéia, como pontífices e generais, e depois também como reis. Era esse grande chefe militar, Judas Macabeu, chamado mais nas Sagradas Escrituras varão fortíssimo. Deu insigne exemplo de piedade para com os defuntos e confirmou solenemente a fé no purgatório, ordenando uma grande coleta de dinheiro como destino a Jerusalém, para que ali se oferecesse dons e sacrifícios em sufrágio dos que haviam caído mortos na Guerra Santa. Foi por suas muitas vitórias muito benditas pelo povo, e era o terror de seus inimigos, mas no fim, esmagado por este e não sustentado pelos seus morreu como herói, com as armas na mão, no ano 161 antes da era cristã. A Judas Macabeu sucederam um após outro seus irmãos Jonatas e Simão, e depois o filho deste, João Hircano, que governou sábia, gloriosa e firmemente. Mas os filhos e descendentes degeneraram da virtude de seus maiores, e discórdias entre si envolveram-se em desastrosas contendas com seus poderosos vizinhos. Em breve a Judéia, perdida as forças e a autoridade, veio a cair pouco a pouco em poder dos romanos. Palavra do Senhor. Glória a vós. Eu vou parar, meus irmãos.